Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje nós vamos falar sobre a relação de Carl Gustav Jung com o xamanismo. Carl Gustav Jung foi um psiquiatra, psicoterapeuta e psicólogo suíço que se destacou como uma das figuras mais influentes no campo da psicologia. Ele é amplamente reconhecido por suas contribuições para a psicologia analítica e por suas teorias inovadoras sobre o inconsciente, os arquétipos e a compreensão da psicologia humana em um contexto mais amplo. Jung nasceu na Suíça e inicialmente estudou medicina antes de se dedicar à psicologia. Ele trabalhou sob a tutela de Sigmund Freud por um tempo, mas suas visões divergiram significativamente. Inclusive, Freud tinha Jung como seu possível direto sucessor. Mas as ideias inovadoras de Jung deixaram Freud absolutamente irritado e os dois se desentenderam fortemente. Jung então desenvolveu suas próprias teorias psicológicas que mais tarde ficaram conhecidas como psicologia analítica ou psicologia junguiana, assim como temos a psicanálise freudiana. Algumas das contribuições mais importantes de Jung incluem o inconsciente coletivo, que seria uma camada do inconsciente compartilhada por todos os seres humanos e que contém arquétipos, que são símbolos e padrões universais que influenciam nosso comportamento, nossas emoções e os nossos pensamentos. Ele identificou os arquétipos como padrões de pensamentos e imagens que são compartilhados por diferentes culturas e têm significados profundos na psique humana. Esses arquétipos podem ser encontrados em mitos, sonhos e expressões culturais, e incluem figuras como o herói, a mãe, o sábio, entre outros. A individuação. Jung enfatizou o processo de individuação que se refere ao desenvolvimento pessoal e à busca de se tornar a pessoa que alguém é potencialmente capaz de ser. Isso envolve a integração dos aspectos conscientes e inconscientes da personalidade. Os complexos. Ele introduziu o conceito de complexos, que são padrões emocionais e de pensamentos que se desenvolvem em torno de temas específicos, muitas vezes enraizados em experiências traumáticas ou eventos significativos na vida de uma pessoa. Métodos de ampliação. Além de suas teorias, Jung também desenvolveu métodos práticos de trabalho terapêutico, incluindo a interpretação de sonhos, assim como Freud, a análise de fantasias e o uso de técnicas criativas como a imaginação criativa. Outro tópico diz respeito à espiritualidade e religião. Jung explorou profundamente as dimensões espirituais e religiosas da psicologia, vendo a busca pelo significado e pela conexão espiritual como aspectos fundamentais da vida humana. O legado de Jung é vasto e suas ideias continuam a influenciar a psicologia, a espiritualidade, a arte e a cultura até os dias de hoje. Sua abordagem única à psicologia, que enfatiza a importância dos aspectos espirituais e simbólicos da experiência humana, teve um impacto duradouro na compreensão da psique humana. Vamos agora entender um pouco o que é xamanismo, qual a origem do xamanismo. O xamanismo
em sua origem, remonta a tempos pré-históricos, está enraizado nas práticas espirituais e culturais das sociedades indígenas ao redor do mundo. Como tal, não há um único ponto de origem definitivo, mas sim uma diversidade de tradições xamânicas que se desenvolveram de forma independente em diferentes partes do globo. O termo xamã é derivado da língua dos povos tungúsicos, que habitam as regiões da Sibéria e do norte da Ásia. No entanto, práticas semelhantes às do xamanismo podem ser encontradas em culturas muito mais antigas em todos os continentes. As raízes do xamanismo podem ser traçadas até as sociedades caçadoras-coletoras pré-históricas, onde as relações com a natureza, os espíritos e os seres sobrenaturais eram fundamentais para a sobrevivência e o entendimento do mundo. A prática xamânica provavelmente evoluiu a partir dessas interações espirituais e do desejo de entender e controlar os elementos naturais e os fenômenos, além do conhecimento cotidiano. À medida que as sociedades humanas se desenvolveram, as práticas xamânicas se adaptaram e assumiram características únicas de acordo com as crenças, geografia e cultura de cada grupo. Na Sibéria, terra natal do termo xamã, as tradições xamânicas eram e ainda são praticadas por várias comunidades indígenas. No entanto, práticas xamânicas também são encontradas nas Américas, África, Oceania, em várias partes da Ásia. O xamanismo foi influente em muitas sociedades antigas e desempenhou papéis significativos em áreas como a cultura, a orientação espiritual, a resolução de conflitos, a preservação de tradições orais e a compreensão do mundo espiritual e natural. Hoje em dia, o xamanismo continua a ser praticado por comunidades indígenas e por pessoas de diversas origens ao redor do mundo. Além disso, suas influências podem ser encontradas em várias correntes espirituais e práticas de cura em todo o aspecto cultural, muitas vezes adaptadas para atender às necessidades e crenças contemporâneas. As práticas xamânicas variam amplamente, mas algumas características fundamentais são comuns em muitas tradições. Os xamãs são os praticantes centrais do xamanismo. Eles são vistos como mediadores entre o mundo físico e o espiritual, capazes de acessar reinos não materiais para buscar orientação, conhecimento e cura. Os xamãs frequentemente desempenham papéis múltiplos como curandeiros, conselheiros espirituais, contadores de histórias e líderes cerimoniais. Espírito e energias. Uma parte essencial do xamanismo é a crença na existência de espíritos e energias que permeiam o universo. Isso inclui espíritos de animais, plantas, ancestrais e outras entidades espirituais. Os xamãs acreditam que esses espíritos podem ser acessados e se comunicam com os seres humanos para fornecer orientação e ajuda. Viagens xamânicas. Pode parecer parecida com a nossa conhecida viagem astral, porém, as viagens xamânicas não são realizadas somente durante o sono. Elas também podem ser induzidas. Elas envolvem entrar em estados alterados de consciência, induzidos muitas vezes até por batidas de tambor, canto ou dança, para viajar para reinos espirituais e se conectar com os espíritos. Nessas viagens, os xamãs podem buscar cura, respostas para perguntas ou orientação espiritual. Outra prática comum é a cura xamânica. O xamanismo coloca um forte foco na cura, tanto física quanto espiritual.
Acredita-se que muitas doenças têm origem espiritual e os xamãs trabalham para identificar e tratar as causas espirituais das enfermidades. Isso pode envolver a remoção de energias negativas, a restauração do equilíbrio espiritual e a cura de partes fragmentadas da alma. Os rituais e as cerimônias. O xamanismo é repleto de rituais e cerimônias que variam de cultura para cultura. Essas práticas podem incluir danças, cantos, batidas de tambor, uso de plantas sagradas e outros elementos simbólicos que ajudam a criar uma conexão entre o mundo humano e o espiritual. Outro aspecto característico do xamanismo é a conexão com a natureza. Muitas práticas xamânicas são baseadas na observação dos padrões naturais e na imitação dos processos da natureza. Como podemos ver, o xamanismo é uma abordagem espiritual que se mantém relevante para muitas pessoas no mundo moderno, tanto como uma prática tradicional, quanto como uma fonte de insights, cura e conexão espiritual. Embora as abordagens e as tradições possam variar significativamente, o cerne do xamanismo é a busca por harmonia, equilíbrio e compreensão das dimensões espirituais da existência humana. Agora, qual a relação entre o xamanismo e Carl Gustav Jung, o renomado psicólogo suíço, fundador da psicologia analítica? Esse é um tema de interesse e debate de interseção entre a psicologia e as práticas espirituais ancestrais. O xamanismo, como nós já vimos, é uma forma antiga de espiritualidade e prática de cura encontrada em várias culturas indígenas ao redor do mundo, que envolve, como nós já vimos, comunicação com os espíritos, viagens a diferentes níveis de realidade e rituais destinados à cura, orientação espiritual e compreensão das forças naturais. As práticas xamânicas frequentemente envolvem estados alterados de consciência alcançados por meio de técnicas como as danças, os cantos, batidas de tambor, uso de plantas psicoativas. Jung, por sua vez, desenvolveu uma abordagem psicológica que enfatiza a importância do inconsciente e dos símbolos na compreensão da psicologia humana. Ele cunhou o termo do inconsciente coletivo para descrever a camada mais profunda e universal do inconsciente. Abriga padrões, símbolos e arquétipos compartilhados por todas as culturas. Jung acreditava que esses arquétipos eram expressões simbólicas das experiências humanas universais e que poderiam ser encontrados em mitos, contos de fadas, religiões e também nos sonhos das pessoas. A relação que entre Jung e o xamanismo se dá principalmente na sua compreensão dos símbolos, dos arquétipos e na valorização das experiências espirituais profundas. Alguns paralelos podem ser tratados entre as experiências xamânicas de comunicação com os espíritos e viagens aos outros reinos espirituais e os conceitos junguianos de contato com o inconsciente coletivo por meio de símbolos e imagens arquetípicas. No entanto, é importante notar que Jung estava mais interessado em encontrar elementos universais na psicologia humana do que em estudar práticas culturais específicas, como o xamanismo. Portanto, enquanto há sobreposições conceituais, Jung não se aprofundou diretamente no estudo do xamanismo em si. Muitos estudiosos modernos, no entanto, têm explorado a relação entre o pensamento junguiano e as tradições xamânicas, argumentando que suas ideias podem enriquecer a compreensão das práticas espirituais antigas e vice-versa. O xamã utiliza técnicas de êxtase por meio da ingestão
das drogas alucinógenas que são utilizadas nos seus rituais para entrar em contato com a ancestralidade, para entrar em contato com os seres espirituais, para entrar em contato com os chamados deuses, que podem ser comparados com os arquétipos do inconsciente coletivo. Não há provas, não há indícios de que Jung tenha se firmado nos estudos do xamanismo, mas sim na afinidade das ideias, relação aos símbolos, aos arquétipos, as experiências espirituais profundas com as quais Jung passou, que estão relatadas nos seus livros, no livro negro, o livro vermelho. E muito embora Jung não tenha realmente se dedicado extensivamente ao estudo do xamanismo, as suas contribuições para a psicologia têm sido frequentemente relacionadas às práticas xamânicas e à compreensão das dimensões mais profundas da psique humana. Se vocês gostaram deste conteúdo, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal caso ainda não for inscrito e compartilhar esse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo.